Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal Viva Jesus. Como sempre, trazendo algo de Deus para você. Estou um pouco sumido por causa dessas enfermidades. Estou até com uma alergia por aqui ainda. Estou me curando de uma alergia. Mas graças a Deus bem. Importa que, como sempre, procurando incentivá-los, procurando trazer de volta para que tudo na sua vida, se está ruim, tenha um recomeço, mas se está bom, melhore ainda mais. Deus só veio para trazer bênção e não maldição. Maldição, sim, para aqueles que não querem nada com Deus, né? Para aqueles que, além de não estar na presença de Deus, incentivam outras pessoas a não estar. Mas se você tem algo de Deus dentro de você, que diz sempre: volte para mim, então Deus é com você. Uma hora, um momento, você vai ter que voltar, sua família vai ter que voltar, porque Deus precisa de você. Então eu quero, desde já, abrir a Bíblia. Se vocês têm a sua Bíblia, amém, pode acompanhar, né? Mas se não tem, amém também, que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O mais importante é que você ouça e procure pôr em prática, né, irmãos? Minha voz ainda não está bem, tô meio rouco ainda, mas graças a Deus presente aqui. Malaquias capítulo 3, versos do 6 ao 18. Malaquias capítulo 3, do verso 6 ao 18. Tá bom, irmãos? Hoje você aprendeu um pouco sobre dízimo e oferta. Não sei se você valoriza muito isso, mas depende muito para que a sua vida financeira ela venha melhorar, para que a sua saúde também familiar ou a sua mesmo, Deus venha repreender certas doenças que estão vindo aí, entendeu? Para que a sua saúde melhore, tanto espiritual como material, amém, irmãos? Malaquias 3, versos 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui Deus repreende Israel, né, irmãos? Uma coisa que Deus sempre dizia, que a misericórdia é o único motivo de a gente não ser consumido. Então é uma coisa eu sempre me arrepender do que estou fazendo de errado. Outra coisa é não querer nem saber, né, irmãos? Outra coisa é não estar nem aí, sim procurar motivos para questionar a vontade de Deus. Então o povo de Israel era assim, irmãos. Era um povo que ele não assumia os seus erros, não assumia os seus pecados. Você tem que ser homem, tem que ser mulher, para saber onde você está errando, para que aquele mal não venha sobre você e lhe pegue de surpresa. Versos 7 diz o seguinte: desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Ser humano, ele sarcástico, né, irmãos?
Uma coisa é você rever, uma coisa é você se olhar no espelho e ver que você não está bem com Deus. Você pode estar bem com o mundo, mas com Deus você não está bem. Uma coisa é você olhar no espelho e pedir misericórdia de Deus. Outra coisa é você se olhar no espelho e achar que está tudo bem. Achar que não haverá consequências pelo que você está fazendo. Achar que Deus é apenas misericórdia e não justiça, e não juízo, né, irmãos? Você sabe que você planta de bom, você vai colher de bom. Mas o que você planta de mal, as consequências são inevitáveis. Como eu estava falando com um certo rapaz essa manhã, que eu não posso de maneira nenhuma cobrar meus filhos naquilo que eu não tenho exemplo nenhum. Entendeu? Se você muitas vezes, né, irmãos, que até o ser humano criado sobre a doutrina de Deus muitas vezes já desanda, quanto mais aquele ser humano que nunca ouviu falar da palavra de Deus. Então, para você cobrar alguma coisa, você tem que dar exemplo. Embora que isso não surta efeito logo, de início, mas aquilo vai ser plantado na mente do ser humano. Sabe que tudo que é bom e tudo que é mal, o ser humano tem a mentalizar. Entendeu? Mas diz um provérbio, né, que agora que eu me lembrei agora, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai chegar uma hora, um momento, que as suas palavras não vão ser em vão. O que você está plantando na sua família, o que você está plantando no seu lar, o que você está plantando no seu trabalho, o seu testemunho, a sua moldagem ali, sua cultura, chegar o momento que isso vai te trazer benefícios, vai te trazer respostas que outrora você não tinha. Como, por exemplo, se você mostra para o seu filho que você está sendo um pai exemplar, o seu filho vai lhe olhar, seu filho vai ter uma posição, um lado em que caminhar. Assim é no seu trabalho. Se você é um bom empregado, se você é um homem de palavra, se você é um ser humano que sempre procura fazer o melhor, você sabe que futuramente você vai alcançar certas promoções que estão escritas já no seu currículo. Entendeu? Você não vai ficar aí do jeito que você está. Não vai pensar que você está fazendo de bom, você não vai colher, porque você vai colher, assim como você faz de mal. As consequências virão cedo ou tarde. É por isso que Deus batia muito de frente com o povo de Israel, pois não queria que ele sofresse. Mas só que aquele povo era um povo sarcástico. Era um povo que tirava sarro de Deus, pensando que não ia ser castigado, pensando que Deus não estava nem aí para o que ele estava fazendo, pensando que as consequências não viriam. E se você ler, se você observar, cedo ou tarde, Israel desandava. Entendeu? Versículo 8: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Deus sempre cobrava disso porque sabia que o povo precisava, a igreja precisava. Entendeu? O seu tabernáculo ali, a sua casa de oração precisava, irmãos. Dependia daquele povo, era um pacto que ele tinha.
Uma coisa é você ter um pacto, outra coisa é você não ter pacto nenhum. Então você tem que ser homem de palavra e mulher de palavra para cumprir o que você está fazendo ou o que você está pedindo diante de Deus. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você põe diante de Deus e futuramente você não pode, não consegue cumprir ou dar continuidade àquele processo. Entendeu? Porque Deus não esquece. Deus, ele não é ser humano para que você fale uma coisa e mais tarde venha quebrar essa promessa. E não fique por nada. Entendeu? Tudo Deus guarda, tudo Deus escreve. Tudo Deus orienta para que o homem siga o caminho que ele tanto quer que o homem siga. Entendeu? Deus sempre batia de frente com aquele povo. Mateus 5:23 você vai ver, portanto, se estiverdes... Primeira coisa, irmãos. Primeira coisa antes de dizimar, antes de ofertar. Se você que é dizimista ou você que ainda não dizima, mas tem essa vontade de dizimar. Entendeu? Primeira coisa, esteja bem com seu irmão. Não pense em dizimar ou em ofertar na casa de Deus de desigualdade com seu próximo, de mal com seu próximo, ou pensando besteira a respeito do seu próximo. Esteja limpo de mão, esteja puro de coração. O que eu quero dizer? Antes de fazer esse sacrifício, esteja em paz com todo mundo. Se você quer que o seu sacrifício ele se torne uma bênção na sua vida, então você tem que estar em paz mentalmente com todo mundo. Entendeu? Você não tem que ter raiva com ninguém, você não tem que ter nada contra ninguém. Entendeu? Uma coisa eu não me apreciar com certa pessoa, não gostar de certa pessoa. Outra coisa eu tenho que amar. Entendeu? Amar, você tem que amar todo mundo, entende? Você que tem que estar limpo contra todo mundo. Pois Deus só vai atender os seus pedidos ou receber as suas orações, primeiramente o seu arrependimento, se você perdoar seu irmão. Então você não pode ofertar e nem dizimar se você estiver em desunião com alguém. Primeira coisa. Entendeu? Mateus 5:23. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24, Mateus 5:24, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Primeira coisa, esteja em união. Limpe seu consciente. É por isso que muitas vezes, irmãos, tem pessoas, não são todas, mas tem pessoas que dizimam ou que ofertam e não vê resultado na sua vida. Se você já prestou, já recebeu testemunho de certas pessoas. Poxa, eu dei isso, eu dei aquilo na casa de Deus e não vi resultado nenhum. Deus só vai atender as pessoas que estiverem limpas de mão e puras de coração, irmãos. Deus não é cego, Deus não é o ser humano cego, não. Deus ele vê tanto por fora como por dentro, então a Deus você não engana. Agora seja sincero com Deus. Senhor, eu não estou bem com certa pessoa, me perdoe, Senhor. Tire esse pensamento negativo da minha vida para que eu possa dar o meu melhor para ti. Aí você vai ver o resultado de Deus. Versículo 9 de Malaquias 3, versículo 9.
Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Maldição só vem para aquele que não cumpre com o seu propósito. É por isso que você tem que ter muito cuidado antes de fazer um pacto com Deus. Você tem responsabilidade. Assim como você tem responsabilidade no seu trabalho, você tem uma responsabilidade espiritual com Deus também, se você fez esse propósito com Deus. Entendeu? Olha, eu vou te contar uma história que antes mesmo de entrar para a igreja, eu já dava o meu dízimo. Entendeu? Muitas vezes não tinha resultado porque eu estava desandado, entende? Estava no mundo, estava na igreja, quer dizer, estava brincando com Deus, né, irmãos? Mas depois de passar a andar com Deus mesmo, eu vi o resultado de Deus, entendeu? Eu vi o preço do meu sacrifício, que não era em vão. Entendeu? Tem muita gente que diz que dizima e não vê nada na sua vida. Só anda em desunião também, irmãos. Faz uma coisa que não é de coração. Já disse para você, Deus enxerga por fora e enxerga por dentro. E tem uns que dizem que de nada vale isso. É por isso que muitas vezes enfermidades graves entram na vida da pessoa e a pessoa gasta um dinheirão com remédios, podendo Deus repreender. E Deus não repreende porque essa pessoa está em falta com Deus. Entendeu? É por isso que muitas vezes o dinheiro não rende, porque essa pessoa não tem essa fé. Ela não crê. Ela não procura tirar as dúvidas. Uma coisa é você fazer uma prova com Deus nessa parte, outra coisa é você não querer motivos para não dizimar mesmo, ou não ofertar. Entendeu? Oferta é uma coisa, dízimo é outra. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para recolherdes. Além, olha, Deus pede os dízimos e pede as ofertas, né? Mas depois de estar limpo e puro de coração, como eu já te falei, primeiro passo é estar com o seu consciente limpo. Segundo passo, faça uma prova com Deus. Se Deus não vai abrir a porta que você tanto sonha na sua vida. Entendeu? É lógico. Aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. De modo nenhum homem alcançará alguma coisa se o propósito dele for dinheiro. Uma coisa é o dominar o dinheiro. Outra coisa é eu ser dominado por ele. Você está me entendendo? O dinheiro ele foi feito para ser escravo do ser humano. E não o homem se tornar escravo dele. Entendeu? Quando você se torna escravo, até o seu modo de comprar, você se torna uma pessoa avarenta, uma pessoa mesquinha. Você se torna ganancioso. Tudo aquilo que o dinheiro traz com ele, ele lança sobre você. Entendeu? É por isso que Jesus, ele falou lá em Mateus 23, o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer primeiro, sem omitir aquelas.
Então, o principal de tudo é a justiça, a misericórdia e a fé. Você é um pacote, irmãos, para que os seus dízimos e as suas ofertas venham lhe trazer benefícios. Entendeu? Você tem que estar bem com Deus. Deus tem que ver a sua justiça. Deus tem que ver a sua misericórdia. E Deus tem que ver a sua fé. Você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém chega a Deus se não acreditar que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que por Ele o buscam. Tudo tem que ter nesse pacote para que o seu dízimo e as suas ofertas tenham um sentido abundante na sua vida, tanto espiritual como material. Amém? Versículo 11 ele diz: e por causa de vós, olha lá, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Para quem não sabe, o devorador, irmãos, a gente, né? Cada um tem uma mentalidade diferente, mas para mim, que eu o conheço, sei que ele é um dos comandantes do inferno. É o devorador também. Ele não é repreendido nem só por oração e nem só por jejum. Tem que ter o dízimo também e a oferta. Esse é o único demônio que ele só sai pelo dízimo e pela oferta. Amém, irmãos? Então tome muito cuidado, que quando ele entra, ele destrói. Ele pode até não tocar em você, por causa do seu jejum, por causa da sua oração, mas tudo ao seu lado, ele aniquila. Você está me entendendo? Você nem imagina como esse demônio é perigoso, como essa castra, essa legião de demônios é perigosa. Deus só pode repreender se, além de você jejuar e orar, você pagar os seus dízimos e as suas ofertas. Seja fiel com Deus, para que Deus seja fiel com você. Você quer um tratamento completo na sua vida e na sua família? Então procure ser fiel com Deus. Versículo 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete aqui jamais deixar você mendigar o pão. Situações difíceis vão vir, mas em todas Ele vai lhe respaldar. Em outras palavras, Ele vai dar o escape para você. Eu não sei se você já passou situações difíceis, ou se está passando agora. Mas, se você perseverar nessa fé, nesse caminho, você vai ver que Deus vai te dar o escape. Deus vai te dar a liberdade. No devido tempo, no devido momento, as suas plantações hão de germinar. Elas podem até estar murchando agora, mas não deixe de plantar, porque Deus está vendo, e Deus não é cego, e Deus nem guarda rancor daqueles que não se importam com Ele. Então, se você não se importa com Deus agora, procure se voltar para Ele. Deus não quer saber o estado que você está. Deus não quer saber como você se encontra.
Ele quer saber que você se arrependa. Dobre o seu joelho no seu quarto, na sala, na cozinha, onde você estiver no seu trabalho, vá no banheiro. No seu subconsciente, mentalize agora, feche os seus olhos, fale só você e Deus. Você vai ver que você vai ter resposta. Deus não vai te ignorar, pois a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Se você está procurando justiça, se você está procurando misericórdia, se você está procurando essa fé, você encontrou aqui. Porque Deus é acima de tudo. Deus, Ele conhece tudo isso que eu estou falando para você. E vai lhe explicar com muito mais detalhes se você se pôr na sua presença. Amém? Versos 12, versos 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis em quem temos falado, que temos falado contra ti. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita, temos cuidado em guardar os seus preceitos. E andar em luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Olha só o seguinte, preste bem atenção. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Versículo 16. Então aqueles que me temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. 17. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Olha o seguinte. Tem muita gente, irmãos, que olha para o mundo e vê o mundo prosperar. Vê o mundo escapar. Vê o mundo se dar muitas vezes melhor do que aqueles que querem alguma coisa com Deus. Você já prestou atenção nisso, né? Israel pensava do mesmo jeito. Mas Deus diz sempre há um tempo para todo mundo. Há um tempo para mim, há um tempo para você, há um tempo para aqueles que hoje não querem nada com Deus, há um tempo para aqueles que estão desviados, há um tempo para aqueles que hoje são ateus, há um tempo para todo mundo. E nada vai ficar impune diante de Deus. Vai chegar o tempo, diz o Senhor, que Ele vai fazer diferença entre o que serve e o que não serve. Então, se você hoje tem essa oportunidade de se voltar para Deus, se volte logo. Se você quer conhecer esse Deus, então conheça agora. Porque Deus, Ele não mente. Diz a palavra dele que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que venha se arrepender. Falando Ele, há de cumprir com a palavra que prometeu. Então, se Ele falou, que está escrito aqui, do versos 13 ao versos 18, aqui você pega em Malaquias 3, você vê que o povo murmurava aqui. Falava contra Deus pensando que não haveria consequências. E apontava ao mundo pelo que o mundo fazia e muitas vezes não sofria as consequências. Deus não é cego, irmãos. Deus apenas está te dando uma oportunidade. Você pode pensar que a sua vida do jeito que está pode até indo bem, por enquanto.
Mas vai chegar o dia que Deus ele vai ter que fazer a justiça. Entendeu? Sabe por que ele te avisa hoje? Porque ele te ama. Porque se ele não te amasse, ele te pegava de surpresa. Tenho certeza, irmãos, que ele já te avisou em sonho. Tenho certeza que não somente aqui, mas em outros lugares já falou contigo. E você pode não estar dando crédito ainda. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Tem um provérbio que diz que nem tudo que reluz é ouro, irmãos. O que o mundo oferece, ele pode até ser bom agora, mas no final, o seu líquido é amargo. Deus, ele sempre procura antecipar o ser humano, justamente para que nenhum venha perecer, irmãos, sem a sua presença. Por quê? Porque você sabe que o inferno, ele não tem nem comparação com o mundo aqui de cima. Na verdade, a nossa mente não pode discernir o que é inferno, na verdade. Porque a dor está além da nossa imaginação. O sofrimento ali não tem igual, irmãos. É por isso que ele não quer que ninguém vá para lá. Mas infelizmente as pessoas procuram seus próprios caminhos, ignoram o que Deus muitas vezes quer lhes falar. Então, atente para isso. Observe que tudo tá caminhando não para o bem, mas sim para acabar com tudo. Por fim. Entendeu? Entra autoridade, sai autoridade, tudo permanece do jeito que está. Mas permanece do jeito que está, que é para que se cumpra a palavra de Deus. Perdoe-nos. Para que se cumpra. Então se volte para Deus. Procure observar os seus preceitos. Olhe o que você está fazendo e reflita que não é do jeito que Deus gosta. Não é do jeito que Deus quer. Deus diz lá em Jó, irmãos, capítulo 33, versos 14 e 15, para finalizar. Minha garganta não está muito boa. Mas diz o seguinte: que Deus fala de um modo ou de outro também. Mas o homem e a mulher não atentam para isso. Ou em sonho ou em revelação. Quando lhe cai sono profundo, ele lhe sela a sua instrução, para apartar o homem dos seus desígnios e a sua vida de passar pela espada. A espada são os problemas. A espada é o inferno. A espada é tudo aquilo que o Deus não quer que venha sobre a sua vida. Amém? Irmãos, uma boa noite. Queria dar continuidade, mas minha garganta está muito ruim ainda. Mas que Deus te abençoe. Aonde você está, se lembre do que foi falado. Deus vai aceitar o seu perdão, não importa de que modo você esteja. Deus vai aceitar hoje o seu perdão. Não se arrependa. Procure se voltar para Deus. Deus te abençoe. Abençoe a sua família, abençoe a sua casa. E que os anjos do Senhor acampem ao redor daqueles que o temem e os livrem. A partir de agora, os guardiões celestiais estão com você, com a sua família e com todos aqueles que você tem apreço. Amém? Uma boa noite e até segunda-feira. Bom final de semana a todos que me assistiram e que futuramente vão me assistir, né, irmãos? Deus esteja com vocês e comigo também, né, irmãos? Que eu venha ser curado dessa minha garganta aqui
Em nome de Jesus. E dessa coceira, como é que é? Alergia aqui que eu peguei também. Amém. Obrigado e uma boa noite.